Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharetti Eu sou a Narina Araújo. e hoje estamos aqui com Rafael Jardim Pereira Ramos, casimirense de 44 anos, está em seu terceiro mandato como vereador de Casimiro de Abreu. Ele já exerceu a presidência da Câmara por um mandato e atuou como secretário de obras do City School em 2022 até 2024. É casado, tem pai de 2 filhos. Tem uma forte ligação familiar à política local, sendo sobrinho do ex-prefeito José Bicudo de Jardim e do ex-vice-prefeito José de Abreu. Seja bem-vindo, Rafael. Bom, Vitor, Marina, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje no JM Podcast, podendo falar um pouquinho da nossa história, do nosso mandato lá em Casimiro, podendo falar para vocês aqui que tem essa audiência maravilhosa que tem aqui na região dos Lagos, na Baixada Litorânea, lá Casimiro faz parte. Então é um enorme prazer estar aqui hoje, batendo esse papo com vocês aqui no JM Podcast. Rafael, o seu legado familiar ele é bastante forte na política, né? Você é sobrinho do ex-prefeito José Bicudo, do ex-vice-prefeito José Abreu, e em Macaé também, você também tem 2 importantes influências ali, com a sua tia Tânia e o seu tio Carlos Emir, né? Um ex-prefeito e a outra deputada estadual. Isso. Como que você acredita que eles influenciaram na sua entrada na vida pública? Bom, Marina, eu influenciaram assim muito, porque, né, como você falou aí, eu tenho 44 anos, sou filho de analista de Carlinhos, que são lá de Casimiro, sou irmão de Poliana e de Carla, casado com Bia, tenho 2 filhos, Diogo e Joaquim Jardim, que é uma paixão que a gente tem. E a minha família tem essa influência dos meus tios, né? Primeiro percursor da família Jardim, que foi para a política, foi o José Bicudo de Jardim, foi prefeito de Casimiro por 2 mandatos. Depois meu tio Zé Abreu foi vice-prefeito 3 vezes, foi secretário de obra também lá no município. Depois meu tio Carlos foi prefeito de Macaé por 2 mandatos, aí eu já era criança, já acompanhava ali meu tio Bicudo. E meu tio Zé Abreu eu era muito pequeno, então não convivi muito, só de histórias. Mas meu tio Carlos e minha tia Tânia Jardim, eu morei com a minha tia quando eu era adolescente. Minha tia foi deputada em 94, eu tinha 13 anos. Então, assim, eu acompanhei muito, né, a trajetória deles e com certeza me influenciou muito, né? Eu sou funcionário da Petrobras concursado, tenho mais de 20 anos de empresa e eu sempre quis ser político porque eu senti isso no meu sangue. Então, assim, de ver, né, a história, eu acho que eu respeito muito a política porque o político é o ator principal que muda a vida das pessoas, né, na possibilidade de mudar a vida do município. Então, isso sempre me despertou a minha vontade de disputar a eleição. E aí, quando eu disputei a minha primeira, em 2012, que eu fui o vereador mais votado do município, vereador eleito mais votado. Então, com certeza, né, o meu histórico, minha família e o meu sangue me ajudaram muito. E depois, né, tive um primo lá em Macaé, vereador por 7 mandatos, Jorge Jardim. Hoje eu tenho Tico, que está no 2º mandato, foi o 2º vereador mais votado de Macaé, Tico Jardim. Tive meu primo, Casemir Júnior, filho de Casemir Tânia, que foi vereador também por um mandato em Macaé. Então, assim, a nossa família tem um legado na região ali. E eu, com certeza, o sangue político corre na minha veia aqui, muito por causa deles. Você está no seu terceiro mandato como vereador. Quais foram os principais aprendizados que você teve ao longo dessa jornada até agora? Bom, Vitor, a gente, né, eu no terceiro mandato, a gente já não é mais um aventureiro de primeiro, né, que ganha a eleição ainda muito cru, né, para você saber onde você quer chegar, o norte que você tem que ter. Então, assim, hoje, no terceiro mandato, eu me sinto muito mais experiente, muito mais pronto, muito mais preparado do que quando eu assumi lá atrás. Então, isso é o tempo, né, a política, ela ensina muito a gente, né, e a nossa vida de disputar a eleição, de andar. Eu sou um cara apaixonado pelo meu município, sou nascido e criado em Casimiro, né? Eu saí de Casimiro para morar em Macaé, para poder estudar, e depois eu fui para o Rio fazer faculdade. E aí, depois voltei, mas nunca perdi a ligação com Casimiro, a gente sempre vinha no final de semana, e eu depois que comecei a namorar a Bia, eu voltei a morar em Casimiro. Então, assim, hoje, essa experiência de vida e a experiência dos meus mandatos passados me fazem hoje um político muito mais preparado, muito mais experiente, muito mais pronto para poder desenvolver política pública e, ao mesmo tempo, com a mesma disposição da primeira,
né? A gente tem a experiência hoje ao favor, mas também a disposição é a mesma da primeira, quando você entra muito empolgado de querer fazer as coisas. Até esse dia eu falei isso na sessão lá com os outros colegas vereadores, falei, ó, eu estou no 3º mandato, mas estou com a disposição de como se estivesse chegando aqui na Câmara pela primeira vez, como eu sempre cheguei, né? Todo mundo sabe, na Casimiro, eu sempre sou um cara de trabalho, sou um cara trabalhador, não sou um político que se esconde. Então, assim, a mesma disposição que eu sempre tive, hoje está aliada com a minha experiência, né, dos meus outros 2 mandatos, e nesse 3º agora. E eu tive uma experiência, né, também que foi muito importante para mim, que foi ser secretário, né, de obra e serviço público do município, uma parte importante, onde a gente podia exercer, né, com grande sucesso lá no período que fomos secretário. Então, assim, hoje eu estou com a mesma disposição de sempre, muito mais preparado, muito mais experiente. Só não estou velho, estou experiente. Falando na Câmara, recentemente você propôs a criação do Fundo Municipal de Investimento, né, para beneficiar os pequenos e médios empreendedores do município. Como que você acha que esse fundo vai impactar no desenvolvimento econômico de Casimiro? Então, Marina, essa indicação, nós fizemos uma indicação depois com a minuta do projeto de lei, foi uma parceria do nosso mandato com a Associação Comercial de Casimiro de Abreu, a Cinca, que eu aproveito e mando um abraço aí para todos os empresários da cidade lá, né, toda a equipe da Cinca. A gente teve uma reunião lá por volta de janeiro, fevereiro lá, e aí eu já tinha essa vontade nos meus outros mandatos de tentar tirar isso do papel. Depois da reunião da Associação Comercial, eu conversei com o prefeito, e ele também é um entusiasta disso, a gente separar um recurso dos royalties para que a gente possa criar esse fundo, para que a gente possa emprestar esse dinheiro aos nossos comerciantes, aos nossos empresários, aos empreendedores do município. E aí a gente fez eu fiz a reunião na associação, levei a matéria para o plenário da Câmara, aprovamos. Na outra semana já marquei uma reunião no gabinete do prefeito com a Associação Comercial e o prefeito na mesma hora, né, atendendo a nossa indicação e com a sensibilidade de um cara preocupado da cidade, como o nosso prefeito Ramon preocupado com os comerciantes e com o município. Ele já quer, a partir do ano que vem, né, esse ano a gente não tem disponibilidade orçamentária, porque não estava constando no orçamento desse ano, mas nós vamos prever para o fundo para o orçamento do ano que vem, e aí a gente vai tirar um percentual do royalties, 0,5% ou 1%, a equipe da Secretaria de Fazenda que vai fazer esse levantamento, para a gente criar esse fundo, e aí esse fundo vai ter as regras para a gente poder emprestar o dinheiro, para o dinheiro chegar na ponta, para a pessoa ali que tem o seu comércio, que gira 10 vagas de emprego, 5 vagas de emprego, a gente quer que essa pessoa dobre o seu, né, invista no seu comércio, a gente vai dar carência para ele começar a pagar esse empréstimo, a gente vai dar juros mais baixos do que os juros praticados no mercado. Eu tenho certeza que esse fundo vai ser mais um legado que o meu mandato, em parceria com o mandato do prefeito Ramon, vai deixar para o nosso município, para os nossos comerciantes, que vão ser extremamente beneficiados com essa indicação. Então, assim, muito satisfeito. A gente está, né, não é uma coisa fácil que você instala o dedo e tira do papel, tem que seguir todo o trâmite burocrático, mas nós já demos o primeiro passo, o segundo, e aí nós vamos chegar aí para a gente poder, ano que vem, se Deus quiser, poder estar emprestando esse recurso para os nossos empresários. Perfeito. Durante aquele período que você esteve como secretário de Obras e Serviços Públicos, quais foram as principais melhorias obtidas para a infraestrutura e mobilidade urbana? E também aproveitando, o que ainda precisa ser melhorado nesse ponto? Então, Vitor, no período que eu fui convidado pelo prefeito Ramon para assumir a secretaria, eu não estava em mandato, né, na Câmara, e aceitei esse desafio, né? Eu e o prefeito Ramon sempre fomos muito amigos. Ramon é um grande amigo da minha família, do meu pai, principalmente, né? Um cara que me viu criança aí na barriga da minha mãe. E aí, eles de um lado na política, eu de outro, né? Tinha pertencido ao grupo do ex-prefeito Paulo Dames, que tinha perdido a eleição para Ramon. E aí o Ramon me chamou em 2022, fevereiro de 2022, eu assumi a secretaria em março. E aí com o desafio, né, eu sou um político, né, como falei, um pouco mais experiente, mas eu tenho uma vantagem de ser um cara trabalhador, de conhecer o município. Então, não tive medo do desafio, e aí a gente pôde, né, graças a Deus, com a parceria dos funcionários da Secretaria de Obras, né, dos engenheiros, do pessoal concursado, das pessoas que cuidam da parte administrativa do serviço público, o pessoal da fábrica de linha, como é chamado lá, o galpão do serviço público. Com a ajuda dessas pessoas que me ajudaram muito, me abraçaram, a gente pôde tirar diversas obras
do papel que hoje, né, mudaram a cara da cidade. Hoje a gente teve, né, a gente tem lá em Barra de São João diversas obras lá, obras vultuosas, de 20 milhões lá, o calçamento do Recanto de Paraty, lá está terminando hoje. Começou com a gente lá atrás, está terminando agora, né, uma obra de quase 2 anos. A gente teve uma obra emblemática lá em Barra, que foi a reforma da Capela do São João Batista, que é na prainha ali, quem atravessa a pista para Cabo Frio, quem atravessa a ponte, pode ver lá no alto do morro, lá, a Capela São João Batista. A capela estava largada, né, abandonada por anos e anos, escorada para não cair, uma igreja de 500 anos. E o prefeito Ramon e nós, com a equipe da Secretaria de Obras, fomos lá e restauramos uma obra lá de quase 5 milhões de reais. Hoje a igreja está lá, né, linda. Então, eu já entro agora nas coisas da Secretaria ou tu vai falar novamente lá na frente? Já posso seguir, falar, né? Então, né, a gente... essas duas que eu falei no nosso distrito de Barra de São João. A gente ainda foi lá em Professor Souza, Calção, que é o nosso distrito também, terra do meu amigo vereador Vinícius. Aproveito e mando um abraço para Vinícius e para, né, todos os vereadores parceiros da gente lá. Lá em Professor, a gente calçou as ruas lá das casinhas populares, nós calçamos onde tinha um problema de enchente. A gente calçou tudo com recurso próprio e hoje acabou o problema de alagamento. Lá nós reformamos o ginásio, Professor Souza, que era o ginásio que é uma das opções de lazer da comunidade lá do distrito, que pode fazer casamento, aniversário de 15 anos. O ginásio estava fechado por mais de 10 anos também, hoje está lá entregue para a população. Foi na nossa gestão. A gente reformou a capela no distrito de Rio Dourado, que é um distrito importante nosso também, lá terra do meu amigo vereador Tiago Magalhães. A gente reformou a capela ferroviária, que a capela estava caindo os pedaços, frente à igreja, frente à escola de Rio Dourado. Hoje está lá, nós transformamos num centro cultural lindo. Vocês até quando passarem por lá, aproveitem para vocês conhecerem, que vocês vão ver na beira da pista. Com certeza. Um local que estava esquecido por 30 anos. A população nem acreditava. Né? Uma vez, tinha até um caso que eu frequento muito Rio Dourado, estava passando por lá, assim que eu assumi a secretaria, e um amigo me parou, eu falei, vou fazer a capela, nós vamos tirar do papel. Rafael, eu só acredito vendo. Cara, eu sei que você é um cara de palavra, mas eu só acredito vendo. Morador de Rio Dourado Antigo. E hoje está lá, né, entregue à estação ferroviária. Então, a gente fez como eu falei aqui, do Recanto de Paraty, que é uma obra enorme, lá de quase 20 milhões de reais. A gente hoje tem uma obra que começou na minha época também, que é a drenagem e pavimentação do Praia Santa Irene e do Jardim Santa Irene, ali na chegada de Barra de São João, logo depois da patrulha. Né? Você vira à esquerda ali, Praia Santa Irene, à direita, Jardim Santa Irene, que é um local muito movimentado, com muitos moradores e que não tinha pavimentação nenhuma. Está lá a obra sendo feita, uma obra de quase 12 milhões de reais. Começou também na nossa gestão e hoje está sendo feito lá. Criamos a administração da Serra, né? A gente reformou a escola antiga que tinha na Serra, hoje é o BPRV, que é um patrão da Polícia Rodoviária. Ao lado tinha um espaço abandonado, nós transformamos na administração da região serrana, para a região serrana ter um ponto de apoio lá para unir o link com a prefeitura. Né? Então, hoje tem uma obra importante na sede de Casimiro, que é a ciclovia da Rua Valdemir Eringe. A gente está dando uma revitalizada na Secretaria de Obra, está dando uma revitalizada que vai ficar lindo, uma obra lá de quase 5 milhões de reais, que vai mudar a cara do centro de Casimiro. Também começou na nossa gestão lá atrás e hoje está sendo brilhantemente tocado lá pelo secretário Vitor Stutt, que está lá na frente da Secretaria, junto com toda a equipe. Então, assim, né, eu pude falar aqui da Serra ao Mar, o que nós fizemos num período de secretário, sempre orquestrado pelo prefeito Ramon, que, né, eu sempre falava muito com ele, vamos fazer isso aqui e aquilo, o prefeito muito solícito, sempre querendo o melhor para o município. Então, graças à boa vontade dele, também a gente conseguiu tirar isso tudo do papel, que eu falei, isso aqui foi o que eu anotei, fora o que eu não anotei. Né? Nós reformamos todos os pontos de ônibus da Amaral Peixoto, lá em Barra de São João também, você passar lá hoje, você vai ver um ponto de ônibus bonito, bem feito. Né? Esses dias até prefeitos da região dos Lagos passaram aqui e ligaram para a gente para pegar o projeto para trazer para cá, para os outros municípios da região dos Lagos, que viram lá em Barra de São João. Então, foi feito na nossa gestão. Então, assim, né, temos muito para falar do período que foi secretário em torno de 2 anos e 3 meses, até abril de 2024, que eu saí para disputar a eleição. Então, assim, fizemos muito aí no período de secretário e, mais uma vez, agradecer a equipe da secretaria que esteve lado a lado comigo, lá me ajudando a tirar isso tudo do papel, que não é fácil não, mas conseguimos fazer bastante coisa.
Você falou que você está agora no seu terceiro mandato com a mesma disposição do primeiro, né? Quais são os seus principais objetivos nesse novo mandato? Maria, nesse meu mandato, eu tenho bem claro na minha cabeça que a gente precisa levar Casimiro para o caminho do desenvolvimento. Hoje Casimiro tem uma área desapropriada pela prefeitura, pelo prefeito Ramon, de 3 milhões de metros quadrados em frente ao Oasis, que vai ser o nosso Parque Industrial Tecnológico, que já começamos a terraplanagem. E em breve, né, já temos quase 20 empresas já com carta de intenção assinada querendo se instalar lá, porque Casimiro é uma região, um município muito bem localizado geograficamente, né? A gente fica perto da região serrana, perto da região dos lagos, 1h30 do Rio de Janeiro, 3 horinhas do Espírito Santo, então cortado para a BR-101. Então ali é uma das coisas que eu sempre fui, né, desde o meu primeiro mandato, é qualificar os nossos jovens e gerar emprego. E a gente vai conseguir gerar emprego com essa ZEM, com esse Parque Industrial Tecnológico. Então, assim, eu estou hoje muito focado em tentar resolver os problemas que Casimiro tem de política pública que leve o benefício na ponta, né? A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente propõe, né? As indicações, a gente não consegue tirar tudo do papel, mas assim, eu estou muito focado hoje em poder atender esses problemas que Casimiro precisa para se desenvolver. Semana passada eu estive na Enel, quinta-feira passada na presidência da Enel, com o presidente Francesco. Teve uma reunião lá com diversos municípios da região do Lago. Inclusive, tive aqui com o vereador e hoje secretário de Serviço Público daqui de Araruama, Nelsinho do Som. Tive com o Nelsinho, também estava lá buscando melhoria para Araruama. Então, assim, Casimiro tem um problema grave com a Enel, né, de queda de energia, que atinge o comércio, atinge os moradores. Então, assim, eu tenho certeza que a Enel já fez contato com a gente para marcar uma vinda em Casimiro, para a gente tentar resolver esse problema. Eu tenho certeza que são os problemas que a gente vai conseguir resolver através da articulação do meu mandato. Né, a gente tem um problema grave na RJ 142, que liga Casimiro a Friburgo, que era mato alto, falta de iluminação, falta de manutenção do Estado. E eu tive lá com o presidente do DR, Pedro Ramos, entreguei um ofício em mãos, fiz o pedido, peço a ele no WhatsApp, e hoje chegou lá, tem uma semana que o DR está lá para poder fazer a manutenção da estrada toda. Eles vão ficar 1 mês lá cuidando da estrada, então, através da articulação do nosso mandato. Né, a gente tem, nessa própria 142, a duplicação da ponte lá localizada, a localidade, o nome é Toca do Bruxo, que a pista vem duplicada, chega ali só passa um carro. O local causa acidente, que as pessoas morrem. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar a duplicação dessa ponte com a articulação do nosso mandato. Então, eu estou muito animado, que eu estou bem focado em resolver os problemas pontuais que eu acho que vão melhorar a vida das pessoas, sabe? Isso que eu falei, que a experiência te dá essa condição hoje de você, né, buscar os caminhos aqui através de um amigo, de outro, de pessoas do governo do Estado, para que possam nos ajudar a resolver os problemas de Casimiro. Então, tenho certeza que a gente vai ser instrumento aí de muita coisa boa para o município de Casimiro. Perfeito. Dentro desse período, né, sua vida pública, teve um período de fato onde que você ficou fora da vida pública. O que você acredita ter sido determinante para você não ter conquistado a reeleição naquele momento? Então, Vitor, eu disputei na minha vida política, né, como falei que estou desde 2012, eu disputei 4 eleições. Graças a Deus ganhamos 3. Uma eu não obtive resultado, fiquei suplente, que foi na eleição de 2020. Né, ali a gente pegou um governo desgastado, com pandemia. Casimiro teve um caso de febre amarela, não sei se vocês lembram disso, foi o primeiro caso de febre amarela no Brasil, depois de anos, foi lá em Casimiro. Então teve que montar o hospital de campanha, foi um caos. Quando acabou a febre amarela, teve que vacinar todo mundo lá em Casimiro. E aí depois veio a pandemia, né, que atrapalhou muito também. E aí o prefeito, na época, Paulo Dames, não conseguiu fazer um mandato que fosse à altura do que a expectativa que as pessoas tinham nele, né? Era o 4º mandato dele de prefeito. E aí ele não conseguiu desenvolver ali o mandato com a excelência que precisava. E isso refletiu, né, na Câmara, na gente. Eu, né, era ligado, vereador, né, da base do prefeito. Então, isso
influenciou muito negativamente na eleição. E uma coisa também que influenciou muito para mim foi essa questão de pandemia, que foi uma eleição muito fria. Eu lá em Casimiro, graças a Deus, eu ando aquilo tudo, eu entro na casa de todo mundo, abraço um, aperto a mão de outro, tomo café com um, água com outro, almoço. Então isso, e em cidade pequena como a nossa, a política é muito assim, né? Nas casas, muita visita. E isso na pandemia foi ruim, né? A gente não fazia aquela quantidade de visitas que tinha porque não dava. Então era mais rede social, era mais mensagem, uma política muito fria. Totalmente o contrário do que eu sou um político ali quente, que sou perto do eleitor, não sou aquele cara que vira as costas, que sumo, né? Telefone meu é o mesmo número. Então, assim, eu sou um político próximo da população. Isso também me atrapalhou muito, entendeu? Então, acho que foi isso que fez. Mas eu acredito, Mariana, que Deus faz tudo certo na hora certa. Né? Eu tive 3 vitórias e 1 derrota. A minha derrota me ensinou muito mais do que minhas 3 vitórias. Então, assim, eu pude aprender mais, pude dar mais valor, né, às coisas que às vezes você deixa, que a rotina te consome. Né? Então, assim, eu não reclamei. Eu fiquei só 1 ano fora, porque logo depois o prefeito Ramon me chamou. Né? Mesmo sendo de outro grupo, ele, não, vamos assumir a secretaria, que eu preciso de você no governo para me ajudar. Então, eu fiquei, a eleição foi 2020, né? Eu fiquei vereador até dezembro. Janeiro, né, eu voltei a trabalhar na Petrobras, quando eu sou concursado, e fiquei em janeiro trabalhando. O ano de 2021 todo trabalhando na Petrobras, e 22 o prefeito me chamou logo em fevereiro. Em março eu assumi, então eu fiquei 1 ano, né, fora da vida pública, descansando, cuidando dos meus filhos. Né? Até eu falei no local que eu fui, que eu tenho um filho de 17 anos, que é Diogo Jardim, e Joaquim faz 11 agora amanhã, de namorado. E aí, esse dia, nesse período que eu fiquei sem mandato, eu estava em casa brincando, jogando bola com meu filho, coisa simples. Aí, estava lá no quintal jogando bola, minha mulher olhou para mim quando eu entrei para almoçar, ela, tô até emocionada de ver isso aí. Falei, por quê? Antes que você não fazia isso, né? Não ia levar o filho na escola, não ia buscar. Então, eu pude fazer essa reflexão, me dar atenção aos meus pais, né, que moram ali em Rio das Ostras, pertinho, as minhas sobrinhas. Então, assim, a derrota ensina também, e você passa a dar valor. Recupera um pouco do que você Isso aí, porque a política consome muito, né? O político que é dedicado, que é focado, que é o meu caso, a gente fica muito focado ali em tentar ajudar as pessoas, ajudar a vida do outro, e às vezes a nossa família fica um pouco aquém, né, da atenção que você deveria dar. Então eu pude, nesse período, passar a dar valor a essas coisas, né? E depois voltei para a vida pública e estamos aí eleitos por mais um mandato. Agora eu consigo mesclar mais um pouco a atenção à família, aos amigos e a política aí, que a experiência dá essa condição para a gente. A gente queria falar um pouquinho sobre essa questão que você estava comentando da sua reunião lá no DR. Essas demandas, então, já estão sendo atendidas? Como é que foi essa reunião? Então, Mariana, a gente teve lá, né? Casimiro, hoje, a gente tem uma associação ciclística muito forte, né? Casimiro é um lugar muito bonito, tem até título de capital do mountain bike. No estado do Rio, a gente tem um desafio lá de mountain bike que é feito pedal do trabalhador, e depois a Associação de Ciclistas faz um lá que dá mais de 1.000, já é o segundo maior do estado do Rio hoje. E aí a nossa RJ estava impraticável, né? A gente estava com muito mato, o mato tapava uma pessoa que entrasse ali dentro. E a gente tem nossa região serrana é linda, de beleza natural, de muita cachoeira, de muita beleza natural que precisa ser... O turismo precisa ser usado ali, e a pista tem que estar em boas condições, né? Então, assim, tem anos que não tinha manutenção. Então, aí a gente, né, Casimiro é município banhado de belezas naturais, né? E aí a gente não consegue com a RJ sem manutenção, com mato, com buraco. E aí, nesse mandato, eu falei, eu vou tentar resolver esse problema. E aí, liguei para o Pedro, que na mesma hora me atendeu, encontrei com o Pedro na inauguração, com o Pedro Ramos, que é o presidente da DR. Eu contei com o Pedro na inauguração da ponte da integração lá em São Francisco, do Itabapuana, com Campos. O governador foi inaugurar essa obra, eu fui lá, saí de Casimiro, fui lá para ver, eu falei, eu vou lá que eu vou trazer benefício para Casimiro. Encontrei com o Pedro me deu o telefone da secretária dele, marquei, fui lá. Na época eu fui até com o vereador Tico Jardim de Macaé, porque o Rio e Macaé que divide os 2 municípios, então a gente também tem influência muito em Macaé, ali na região de Macaé. Então, estive lá e aí estou lutando, estou cobrando, estou mandando mensagem
para o presidente do DR, e aí chegou lá uns 10 dias atrás uma equipe do DR fazendo essa manutenção nessa estrada que que tanto beneficia lá, e é a ligação da região serrana com a região dos lagos, né? Todo morador de Friburgo que quiser ir para Búzios, Araruama, Cabo Frio das Ostras é obrigado a passar por ela. Então é uma via importante, muito usada, que estava sem manutenção há muitos anos, e aí nós estamos conseguindo, em parceria com o DR, lá com a ROC lá de Macaé, essa manutenção lá para a gente acabar de uma vez por todas com esse problema. Perfeito. Na sua visão, quais áreas lá de Casimiro de Abreu mais necessitam de investimentos? Se hoje você fosse prefeito, quais seriam as prioridades na sua gestão? Bom, Vitor, prioridade eu acho que é um pouco clichê, né? Todo político deve falar que é saúde e educação. Eu acho que saúde é o primordial, né? Eu acho que o político que consegue organizar a saúde do seu município, ele já sai com um grande caminho andado aí para depois ele fazer fazer uma educação de excelência, que é importantíssimo tanto quanto a saúde, para depois você fazer obras de infraestrutura, que são obras que marcam, né? Que para mim aí também a obra está no mesmo patamar de saúde e educação, em obra um pouquinho abaixo. E eu sou um cara que acredito muito no turismo. Acho que um município que tem suas belezas naturais, como é o nosso caso, precisa ter um turismo muito ativo, né? Muito aceso, para que a gente possa trazer riqueza, trazer as pessoas para conhecer Casimiro. Porque Casimiro a gente tem isso, a pessoa que vai lá e conhece e volta. Porque Casimiro tem beleza natural, Casimiro é um lugar de gente boa, de gente de bem, gente de família boa. Então tem tudo para que a gente seja uma potência no turismo. E o turismo é uma alternativa aos royalties, né? Nós também somos um município que produz petróleo, também recebemos royalties, mas a gente tem que pensar no nosso futuro, e o turismo é um excelente caminho, né, para a gente poder cuidar. E uma das coisas que eu estava anotado, que a gente precisa lá em Casimiro, né, investir, e a gente também conseguiu, através de parceria de articulação do nosso mandato com a Secretaria de Agricultura do Estado, com o doutor Flávio, que é o secretário, e Casimiro tem o prazer e o privilégio de ter o subsecretário de Agricultura do Estado do Rio Morando Casimiro, que é um amigo meu, né, de infância, meu irmão Felipe Brasil, que é um engenheiro agrônomo, né, renomado. E, através da parceria do nosso mandato, né, com a secretaria, a gente vai conseguir trazer o programa Estradas RJ para a gente poder cuidar das estradas vicinais, né? A gente tem a região serrana, que a gente precisa fazer investimento maior na região serrana, né? Então, essas máquinas, esse maquinário que vem para cá com material da Secretaria de Agricultura para cuidar das estradas, a gente conseguiu também através da articulação do nosso mandato. Então, assim, eu acho que tem que inventar muito, não, tem que fazer um feijão gaúcho bem feito. E o primordial de Casimiro, que é o que eu faço na política, eu sou completamente desenvolvimentista. Então, é a gente gerar emprego, né? Trazer empresas para Casimiro, para poder gerar emprego, para qualificar nossos casimirenses, gerar emprego de carteira assinada, com bons salários, com salários, né, com as pessoas especializadas, que eu acho que a gente, depois que tirar do papel aí nosso parque industrial tecnológico, a gente vai conseguir alavancar muito, assim, virar a chave da cidade no caminho de desenvolvimento. Eu acho que isso que o gestor, né, o prefeito, tem que se preocupar, e isso que é uma das bandeiras que o nosso prefeito Ramon, que é o prefeito atual, pensa e luta para tirar do papel aí todos os dias. Como você avalia a atual administração municipal? Tem planos para concorrer no caso, você teria planos para concorrer à prefeitura nas próximas eleições, ou prefere continuar no âmbito legislativo? Bom, então, Vitor, eu avalio a administração atual muito boa. Um governo bom. O Ramon é um cara, quem conhece ele sabe, o Ramon é um cara dedicado, o prefeito é um cara focado, trabalhador, extremo. E eu falo com propriedade porque eu fui secretário 2 anos, quase 2 anos e meio, e eu sei como ele cobra, né? O secretário faz reunião, secretariado mensalmente, não é uma coisa que você vê hoje, né, sendo feita, e ele faz questão de fazer. Então, assim, eu avalio muito bem. Eu acho que problemas todo município tem, mas o principal é a gente ter um gestor sensível, um gestor que tenha boa vontade de resolver os problemas do município, que queira
ver o município crescer. Então, assim, eu avalio como muito boa a gestão atual do prefeito Ramon. O governo atual, o governo da reeleição, está começando com algumas dificuldades, mas é normal. Né, quando você muda um mandato para o outro, mesmo sendo o mesmo prefeito, é difícil, é um orçamento novo. O orçamento, às vezes, demora a abrir, abre lá em fevereiro, para poder você fazer as contratações. Então, assim, os primeiros 6 meses são os 6 meses difíceis, mas o prefeito Ramon continuou com a mesma disposição, com o mesmo foco em trazer benefícios para Casimiro, né, em trazer melhorias para o município. Então, assim, eu avalio como extremamente positivo o governo atual, que eu, né, hoje sou vereador da base do governo, tenho o maior orgulho de estar ali lutando e podendo, em parceria do Legislativo com o Executivo, melhorar a vida do nosso casimirense, que é o que a gente, é para isso que a gente está eleito. Com relação à eleição de prefeito na próxima eleição, no próximo, se eu pretendo disputar, isso é o meu partido, Cidadania, que é liderado pelo meu amigo prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, que é o prefeito de Macaé e presidente estadual, né, do partido. Eu sou presidente do Cidadania lá em Casimiro. Então a gente fez 3 vereadores lá no Cidadania, somos a maior bancada da Câmara junto com o PL. Eu mais 2 colegas vereadores, vereador Lele e vereador Tiago. Então, assim, o partido já sinalizou isso, já foi falado em reunião de partido, que tem interesse, né, que a gente venha candidato, mas eu não conversei nada disso com o prefeito atual. Né, eu sou do grupo do prefeito Ramon. Ramon é nosso líder político lá no município. Né, foi um cara importante na minha eleição de vereador, né, pude ser secretário e executar um trabalho que me ajudou, né, no meu trabalho de secretário, né? Isso reflete na eleição, as pessoas conseguiram botar o meu melhor, né? As pessoas viam que eu ia lá na secretaria falar comigo, era atendido, ia falar comigo no celular, falava, me via na rua. Às vezes quando a pessoa, Rafael, está com um buraco lá na rua tal, eu já sabia, porque 5 horas da manhã eu passei lá e já tinha visto. Então, assim, foi o prefeito que me deu a oportunidade de poder exercer esse trabalho. Então, assim, a gente ainda não conversou, né, sobre isso, sou do grupo dele, mas tem uma vontade do partido, né, mas eu não estou preocupado com 2028. Acho que não está na hora, está muito cedo, né, tem muita coisa para acontecer. Estou preocupado em exercer um bom mandato na Câmara, que foi para isso que eu ganhei a eleição. Então, assim, não estou muito preocupado com 28, não. A gente vamos tocar para frente aí, vamos pensar no mandato de vereador, que é isso que a gente está eleito. Tem uma preocupação em relação ao atraso nos salários de dezembro de 2024 dos funcionários do hospital. Como que está essa situação? Teve alguma evolução? Então, Marina, a gente, né, infelizmente, Casimiro teve problema no hospital com algumas OS que trabalhavam lá, saíram por questão contratual, antes de acabar o contrato, não pagaram alguns funcionários, prestadores de serviço. A gente acompanha atentamente, né? Eu tenho preocupação com essas questões, as pessoas que me procuram sabem que eu sempre sou um político ali preocupado, né, com isso. A gente tem que ter, a pessoa trabalhou, tem que receber, né? Eu não sou aquele político que passa a mão nessas coisas erradas, né? A gente tem que ver o problema e buscar a solução. Não adianta a gente pegar, só ficar apontando, né, os erros, isso, aquilo, fulano não fez. Acho que a gente tem que buscar a solução, buscar o entendimento, a solução para resolver o problema das pessoas. A gente lá, como eu falei, nós somos uma cidade pequena, 50 mil habitantes, e então, assim, as pessoas se conhecem, né? Então, a empresa que trabalha lá tem que ter responsabilidade com as pessoas, porque são pessoas de família de lá e que dependem do seu sustento para levar, depende do seu trabalho para levar o sustento para dentro de casa. Então, a gente teve reunião com a secretária de saúde atual, Luciana, né? Desde quando ela assumiu. Eu já participei de 2 ou 3 reuniões, estive no hospital, né? Estou sempre preocupado, né, com essas informações. Teve um mês atrás, mais ou menos, os funcionários do hospital foram até a Câmara, né, procurar a gente, né? Até a gente brinca lá, quando o vereador, as coisas que estouram, tudo é na Câmara. Não é o vereador que assina contrato, mas quando tem algum problema, as pessoas vão na Câmara, porque a Câmara é a casa do povo. Então, quando chegou lá os funcionários do hospital, na mesma hora recebemos os funcionários, né, junto com o presidente Vitor de Doc, todos os outros vereadores estavam presentes. A gente recebeu os funcionários, na mesma hora ligamos para a secretária, botamos eles em contato, marcou uma reunião, eles foram lá no mesmo dia participar. Então, assim, a gente está atento lá para que se resolva esse problema
o mais rápido possível, e as pessoas lá da cidade sabem que pode contar com o vereador Rafael Jardim, porque eu sempre fui muito preocupado, né, com essa questão, e a gente trabalhou, tem que receber, né? Acho que não pode ser diferente disso. Bom, estamos chegando ao mais um final, né, do JM Podcast aqui. Esse momento a gente deixa reservado para o senhor dar um recado para todos aqueles... Pai, senhor não, que eu sou novo. Sou novo, vamos ser. Acho uma heresia mesmo. Então, Vitor, primeiro, né, mais uma vez agradecer vocês pelo convite, né, o JM Podcast. É um prazer poder estar aqui. Hoje tivemos sessão da Câmara de manhã, vim na mesma hora para cá, almocei aqui, já estamos aqui batendo papo, que é o que eu gosto. E, graças a Deus, tenho muito para falar, porque, né, sou um político atuante e corro atrás para tentar melhorar o município que eu nasci, cresci e hoje eu crio meus filhos. Então, assim, as pessoas que votaram comigo, que me conhecem, sabem que pode contar, né, com o vereador Rafael Jardim, sabe que eu sou aquele amigo das horas difíceis, não vira as costas, precisou falar com a gente. Às vezes, eu não dou conta de responder todas as mensagens, que eu acho que deve ser um problema hoje dos políticos, porque o WhatsApp hoje é muito dinâmico e, às vezes, eu não dou conta de responder, né, tudo, mas eu sempre tenho um carinho de ver. Às vezes, eu respondo de madrugada, quando eu acordo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então, assim, sou um cara extremamente acessível e, né, estamos preparados para poder fazer o melhor para o Casimiro, fazer um mandato lá de excelência, junto com o prefeito Ramon, equipe de governo e meus colegas vereadores, para que a gente possa desenvolver Casimiro, levar melhoria, levar benfeitorias e desenvolvimento para Casimiro de Abreu, que é isso que a gente precisa, é para isso que a gente está eleito, é isso que a gente luta. Então, é uma enorme satisfação estar aqui, né, pela primeira vez no JM Podcast. Desejo muito sucesso a vocês, que a gente possa voltar mais vezes aqui para poder falar de outras ações, né, concretas do mandato, que vocês possam ter um sucesso enorme aqui no JM Podcast. Obrigado. Então, muito obrigado mais uma vez aí vocês pelo bate-papo. A gente que agradece. A gente agradece pela sua vinda, pela disponibilidade. E agradecemos vocês também, todos que estão nos assistindo. Fiquem atentos às nossas redes sociais, sigam nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço.